Fala pessoal, Joel Corrêa, Movimento Pervenire, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece o canal, este é um canal sobre transformação da vida humana em todos os pilares, desde físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro. Eu compartilho experiência, sabedorias para contribuir com a transformação das pessoas, assim como contribuíram com a minha. Só que especificamente no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho de um contexto que eu não costumo falar aqui, mas que me perguntaram, achei interessante também compartilhar. Pode agregar a uma pessoa que esteja aí nessa jornada de escrita de um e-book ou de um livro. Eu recentemente comentei com vocês aqui em alguns vídeos, fiz até uma série, que é a série As Sete Chaves, para quem não assistiu ela por completo e enfim, tem vontade de conhecer, tem uma playlist aqui no canal específica do livro As Sete Chaves. Eu escrevi esse livro recentemente, que está no formato só digital, no formato de e-book. Escrevi mais um livro vinculado à minha experiência profissional, que é o Analista de Negócios na Prática, desmistificando a vida do analista. E mais um e-book de 40 páginas, que na verdade é uma versão completa de um outro e-book que eu já tinha liberado aqui de forma gratuita. Esse de 40 páginas também é gratuito, que é Reflexões e Versos Livres. Eu vou deixar o link de ambos aqui na descrição, tanto o gratuito quanto o livro As Sete Chaves, para quem tiver interesse. E também tem um link que centraliza todo o compartilhamento que eu faço aqui, não só aqui pelo YouTube, que eu faço também pelo Instagram, pelo Facebook e um blog. Então eu vou deixar todos os links aqui na descrição para quem tiver interesse. Mas na verdade o tema do vídeo seria como escrever um e-book, de que forma que você pode escrever se você tem interesse, não necessariamente numa escrita profissional, né? Ah, não quero viver disso, mas eu tenho vontade de escrever, eu gostaria de escrever um livro, mas não sei muito bem por onde começar. Eu vou compartilhar a minha experiência. Bom, eu escrevo desde os 13, 14 anos, mais ou menos. Eu sempre escrevi reflexões, sempre escrevi poesia, e por um tempo eu parei, e isso ficou bem em segundo, terceiro plano, digamos assim. Foquei em outras coisas e eu retomei isso há mais ou menos uns 3, 4 anos, a escrita. E quando eu falo escrita aqui, pessoal, é uma escrita mais focada mesmo. Então não é anotações, não é aquela escrita mais, hobby, uma vez eu vou lá e escrevo uma página, duas páginas, uma vez ao mês, né? Num momento mais inspirado. Não, eu retomei uma escrita um pouquinho mais constante. Já era um objetivo, um projeto paralelo meu, a escrita de um livro, independente de ser físico, no formato de e-book. Então, assim, por que eu estou citando isso de início? Já faz muito tempo que eu pratico a escrita. Uma coisa que também me ajuda é que há pelo menos 12 anos os meus trabalhos profissionais têm a escrita muito forte. Então, quando eu não lidava com tecnologia, eu estou na área de tecnologia há mais ou menos 10 anos. Quando eu não lidava com tecnologia, eu trabalhava numa empresa de Maringá, que é uma multinacional que trabalha com papelaria e com é, periféricos ligados à informática, toner, cartucho, enfim, uma série de coisas. E eu fazia gestão, eu saí de lá fazendo gestão de estoque e auxiliando a contabilidade. Acabava tendo relatórios, enfim, uma série de coisas que eu acabava tendo que colocar escrita. Eu defini alguns processos, então eu tinha que escrever alguns mini manuais, digamos assim, ou escrever o próprio projeto para mudança de um processo. E dentro da área de tecnologia, a minha atuação foi quase que toda como analista de negócios, como product owner, ou como supervisor, como team leader, papéis que exigem que eu lide muito bem com diversas hierarquias no trato em e-mails, em conversas, em apresentações, então eu acabo tendo que ter ali uma escrita constante. Então isso também contribuiu muito. Essa divisão que eu estou fazendo aqui é porque às vezes a pessoa lida pouco com escrita. Então ela vai ter que ter um esforço um pouquinho maior para conseguir colocar isso em prática. Não é comum do dia a dia dela. Tirando essa parte,
como que eu me organizei para escrever esses livros, né? Quanto tempo que eu demorei como que eu me organizei, né? Vou passar aí para vocês. No primeiro momento que eu fiz o projeto, eu acho que os principais erros que eu cometi, e aí eu não segui com o primeiro livro que eu estava escrevendo, eu comecei a escrever e parei, é que eu não estipulei de forma bem definida metas a serem realizadas, é, possíveis, digamos assim, né? Eu vi mais ou menos ali, eu estimei com base na quantidade que eu conseguia escrever, um prazo muito curto frente a imprevistos, frente a momentos que talvez você não está com tanto, no meu caso, por exemplo, com tanta inspiração. Então, o trabalho que eu tinha que fazer não era simplesmente ler algo, tomar conhecimento de algo, sintetizar e transformar isso em uma nova escrita, né? Em um novo formato, uma nova versão. Na verdade, para o caso do meu primeiro livro, que foi o Reflexões e Versos Livres, eu precisava criar. Então, era a criação de textos, de reflexões. Então, exige, claro, um pouco de inspiração, exige, sim, sabedoria, conhecimento, para poder estimular essa inspiração, né, dos temas, e exige também criatividade. A criatividade, você tem alguns exercícios que você pode fazer, meio em tom ali de brainstorm, de jogo de palavras, de mapa mental, mas muitas vezes isso não é o suficiente para você fechar ali um tema e escrever até o final. Então, uma primeira coisa que eu dou de dica é: se organize de uma forma que você esteja preparado para imprevistos, e se for um trabalho de escrita de criatividade, utilize meios para estimular essa criatividade, mas entenda que em alguns momentos você não vai conseguir atingir a sua meta por causa dessa exigência criativa. Pode ser que você não esteja num dia legal e mesmo com os exercícios, com o estímulo, não funcione muito bem. E tudo bem, isso não é um problema. Uma segunda dica que eu posso dar é: entenda que escrever é uma ação que não tem a acabativa só ali na escrita. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você se preocupar, é perder muito tempo, digamos assim, você se preocupar em escrever e já revisar, já se preocupar com layout, com formatação, ou seja, você quer que o texto saia pronto ali já. Quando a gente está falando de um livro ou de um e-book, para quem não conhece muito bem o formato, só dando um panorama aí, o e-book é uma versão digital, normalmente nos formatos EPUB ou PDF, né? Abre ali no navegador ou abre em dispositivos que têm um software específico. Ou abre, por exemplo, no Adobe, que é uma ferramenta bem conhecida e tem sua versão gratuita. Pode ser impresso, mas não é vendido ou não chega nas mãos das pessoas por meio físico, né? Por isso que é um livro digital. Então, quando você está escrevendo, foque na escrita primeiro do texto. Não se preocupe em formatação, em revisão. Ah, errei aqui, deixa eu voltar. Não, deixa eu já revisar esse parágrafo. Você reler é muito importante, mas você se preocupar com detalhes nesse momento acaba fazendo com que você perca muito tempo, né? Então, em especial quando você está ali num momento criativo, foque na escrita, no tema. Essa é uma outra dica. Um ponto também que foi muito importante para mim foi estruturar antes de iniciar. O que seria isso? Como é que eu quero que o meu livro seja? Por que eu digo isso? Os 3 livros que eu criei, os 3 são em formatos distintos. Não digo a extensão, aí todos são em PDFs, mas a estrutura dele. Vai ter introdução, vai ter um sumário. Como que vai ser a leitura disso? É muito interessante que você foque na sua persona. Para quem que vai estar direcionado esse livro? Qual que é a linguagem que eu vou utilizar esse livro? Como que eu quero que as pessoas interajam com esse livro? Qual vai ser o formato de leitura? É mais leve? É mais formal? Se é uma leitura reflexiva, vai ter pausas? É uma leitura muito intensa, muito grande? Tudo isso é interessante antes de você começar, porque senão nas revisões você pode acabar se perdendo. Na hora de você reler, você pode, a cada vez você começar a podar coisas, daqui a pouco destoou do que você queria. Então essa estrutura inicial para começar também é muito interessante. Faz com que seja mais efetivo as primeiras escritas. Então nas revisões você vai ter pouca coisa para retirar ali do texto, para deixar um novo molde. Uma outra coisa bem interessante é você manter constância. Funcionou muito bem para mim
Dando aqui um panorama geral para vocês, eu pausei o projeto, como eu comentei com vocês lá atrás, e eu retomei há mais ou menos 7 meses, 8 meses. Vamos colocar aí um ano desde a definição de estrutura, e aí eu esperei alguns meses para começar a constância na escrita. E nesse, digamos, um ano, eu escrevi os 3 livros. Um de 70 páginas, outro de 60 e outro de 40. Um deles, que é o Análise de Negócios, tem boas partes de imagens, de diagramas, de coisas mais relacionadas ali à profissão de analista. Então não tem assim uma intensidade dessas páginas aí só de texto. Já o Reflexões, e em especial as sete chaves que é um conteúdo bem mais ali intenso, um conteúdo mais profundo, uma leitura que precisa de uma dedicação grande ali para você conseguir um entendimento, já que é um assunto mais denso, é bastante texto, é bastante texto. Na verdade, não tem imagens ali, só tem a capa ali e alguma imagem de contracapa. O Reflexões já é um texto um pouquinho mais livre, um pouquinho mais tranquilo, apesar de trazer reflexão profunda, mas é um texto que a quantidade de palavras por página é menor, é mais distribuída. E tudo isso é muito vinculado ao que eu disse relacionado à persona. O que eu quero que a pessoa sinta ao ler o livro Reflexões é uma coisa. Eu quero trazer ela para refletir, mas de uma forma mais leve. É basicamente ali uma reflexão por página. Então, uma não é vinculada à outra necessariamente. A pessoa pode ler uma a cada dia, uma por semana. Já o livro As Sete Chaves, a pessoa começa um capítulo, a ideia é que pelo menos aquele capítulo ela termine, e um capítulo puxa o outro. As práticas que tem também no livro são relacionadas sempre ao que você leu anteriormente. Então eu dou ali a origem, tem uma contextualização, né? Digamos assim, eu trabalho um pouquinho de storytelling ali no As Sete Chaves, coisa que eu já não faço nas Reflexões. E eu também utilizo um pouco de storytelling ali no análise de negócios, porque o foco é que a pessoa vincule um capítulo ao outro e que no final da leitura do livro Análise de Negócios, apesar de ter bastante termos técnicos, a minha persona lá é um profissional de tecnologia. Então, mas a ideia é que ele chegue no fim do livro e ele entenda como é o dia a dia de um analista de negócios. Que ele vai vinculando isso capítulo a capítulo e vai formando isso, essa imagem na cabeça dele, e entenda o ferramental, a estrutura para ser um analista. Tudo isso tem que ser pensado antes de você simplesmente sair escrevendo, porque senão o que pode acontecer é você escrever um monte de texto e aí na revisão, na formatação, você vai ter aproveitamento, mas você vai ter que quebrar muita coisa para colocar num layout que faça sentido para sua persona, para quem vai ser dirigido aquele livro. E a questão da constância é você conseguir definir uma meta para a escrita, seja diária, seja semanal, e não fugir daquilo. Fazer o máximo para cumprir aquela meta. Então, se você definiu e que seja algo palpável, algo que faça sentido, adianta você falar, não, eu consigo escrever 30 páginas por dia. Então é isso que eu vou fazer. E você ter ali uma hora para se dedicar a isso, e dentro dessa uma hora ainda não é uma hora focada, é menos tempo. E talvez o seu conteúdo é muito intenso e você não vai conseguir escrever isso, é muita coisa. Escrever não é simplesmente sair digitando algo, ou sair colocando palavra sobre palavra. É algo pensado, é algo que tem que fluir mais naturalmente, para não ser algo robotizado. Tudo isso você tem que pensar para definir essas metas. Então compensa muito mais você estender o prazo final para essa escrita sua, para esse livro, para esse projeto, e escrever de uma forma um pouco mais natural e mais inteligente, mais sábia, para que o resultado final da sua escrita seja interessante. Como última dica, eu digo que mesmo que você não queira escrever um livro, que não seja esse o objetivo nesse momento, pratique a escrita. Comece a escrever sobre o seu dia, comece a escrever sobre algo, e eu tenho certeza que pouco a pouco você vai começar a pegar gosto pela escrita e pode te ajudar em vários fatores que são essenciais na sua vida, vinculado à comunicação. Tá ok? Um grande abraço. Eu espero que para quem esteja nessa jornada, nesse intuito da escrita, tenha contribuído as minhas dicas aqui. Deixe nos seus comentários aqui se faltou algo, se você pode acrescentar algo. E compartilhe com alguém se esse vídeo fizer sentido. Uma semana de muita luz, um grande abraço. Até mais, pessoal.